Então, bom dia. Ontem não, meu Deus, semana passada a gente tava falando sobre as alterações cromossômicas, tá? E aí o que acontece? Ui, Daqui, a gente viu que existem duas grandes classes, alterações numéricas e alterações estruturais. Numéricas é envolvendo o número de cromossomos, tá? E as estruturais envolve a estrutura, a morfologia do cromossomo. Então, a gente pode observar numa mesma célula, ou seja, eu pego um linfócito e vou olhar os cromossomos desse linfócito. Você pode ter tanto alterações numéricas como alterações estruturais ao mesmo tempo e em um mais cromossomos, tá? Você pode ter alteração numérica no cromossomo 1, você pode ter alteração numérica no cromossomo X, você pode ter alteração numérica e morfológica num cromossomo X ou no cromossomo sexual Y, por exemplo. Você pode ter uma diversidade, nada impede, só porque você tem uma alteração numérica não quer dizer que você não vai ter alteração estrutural. E a numérica, ela pode surgir, né, devido a origens lá no processo de meiose e de mitose também. E a estrutural é um tipo de alteração que ela é mais comum. Você observa um maior número de alterações estruturais, principalmente nas células somáticas do nosso corpo, devido a erro de mitose. Então, o processo lá do erro do ciclo celular pode ocasionar uma mudança na estrutura, certo? Desses cromossomos dentro de uma célula. E também a gente pode existir o mosaicismo. Então, a gente pode ter um conjunto de células de tecido, tá? Com uma estrutura eucariótipo, ou seja, com uma morfologia dos cromossomos, e pode ter em outra célula, em outro tecido do nosso mesmo, do corpo, né, que você está analisando, uma estrutura normal, um eucariótipo normal, tá? Então, isso é comum de acontecer e isso, na realidade, ocorre, como eu falo. Somos mutantes, somos mosaicos, certo? E os erros estão associados geralmente à divisão celular e pode ser tanto na meiose 1 como na meiose 2 e pode também ocorrer na mitose, tá? Se for células somáticas também, isso pode ocorrer. Beleza? E porque a gente fala muito dos erros e está mais associado à formação dos gametas, mas os erros também podem acontecer nas células somáticas e daí pode vir a surgir um câncer associado, tá? A estrutura do cromossomo foi alterada e aí, dependendo de onde aquela estrutura foi quebrada, onde foi rompido aquilo ali, pode ter sido um gene que esteja envolvido no ciclo celular, no controle do ciclo celular. Pode ter sido um proto-oncogênio, um gene supressor de tumor. E aí, se esse gene for alterado, ele, consequentemente, né, por uma quebra, ele vai alterar a proteína e aí a gente não vai ter o controle do ciclo celular, tá? Então, a gente está entrando no ponto de uma mudança na estrutura do cromossomo, ela pode mexer na sequência do gene e nessa mudança nessa sequência do gene você pode ter uma consequência, né, fenotípica associada a isso, tá? E aí as alterações numéricas são qualquer alterações diferentes do 46XX ou 46XY, certo? E aí as aneuploidias e as euplodias são os dois tipos de classe envolvendo as alterações numéricas. As euplodias são todos os múltiplos de 23 e as aneuploidias é qualquer número diferente de 46, como 45, 47, 48, tá? As euplodias, ela envolve todo o genoma, então eu tenho múltiplos de 23, então eu posso ter triploidia, tetraploidia, pentaploidia, hexaploidia, tá? Então aqui o 3N significa 3 vezes 23. Cadê minha caneta? Então aqui é 3 vezes 23, que vai dar 69 cromossomos. E 4N é 4 vezes 23, que vão dar 92 cromossomos, certo? E aí a gente sabe que na espécie humana a triploidia e a tetraploidia ela pode ocorrer, tá? São eventos raros, mas é passível que isso ocorra, tá? E aí se ocorrer, isso são eventos letais e então vai induzir o aborto, certo? Nas mulheres e essa criança ela não vai nascer, não vai ter vida. Já a pentaploidia e a hexaploidia existe, mas principalmente nas espécies de planta, tá? Então, existe isso sim, para aumentar o produto gênico e deixar a planta ela com mais proteínas para ela se adaptar aos ambientes diversos que elas vivem, ok?
E como eu falei, são letais porque o aumento dessas proteínas, porque eu vou ter uma cópia de todos os genomas, então eu vou ter uma cópia de 4, em vez de eu ter só 2 cópias de uma proteína, que é o cromossomo 1, vamos supor aqui, cromossomo 1 do pai e 1 da mãe, eu vou ter duplicado, triplicado, não, quadruplicado na realidade. Então, eu vou ter 4 cópias da mesma proteína, e isso envolvendo todas as proteínas do genoma. Então, esse aumento de cópias de proteína vai gerar um aumento no produto gênico. Por quê? Quando a RNA polimerase for, na realidade, produzir as proteínas, ela não é seletiva, ela não vai produzir proteína apenas no cromossomo 1 paterno e apenas no cromossomo 1 materno. Ela vai produzir nesse e nesse também. E aí, o que acontece? Eu vou ter um aumento da produção dessas proteínas, e esse aumento da produção, da expressão dessas proteínas, vai ocasionar os defeitos que são cardíacos e no sistema nervoso central, que são os primeiros órgãos a serem formados, né, no processo de formação do embrião, e isso é letal, tá? Então não vai ter vida, vai ter sobrevida nessas condições, mas isso é um evento que pode ocorrer, ok? Então, a origem, a gente já falou. A origem da triploidia é da não disjunção, ou seja, a não separação dos cromossomos homólogos. Essa não disjunção aqui na primeira meiose, você não separou os cromossomos homólogos. Então, todos os cromossomos, os 23 vêm para cá e os outros 23 continuam na mesma célula. E aí, depois, na segunda meiose, a separação é das cromátides irmãs. E aí eu venho 23 para cá, só que aí eu tenho um cromossomo único, né, com a única cromátide, e os outros 23 para cá, certo? Vai vir dessa cromátide para cá e dessa outra cromátide para cá. E essa outra cromátide vem para cá e essa outra cromátide vem para cá. Então eu vou ter 23 mais 23. Professora, pode existir algo tipo uma monoploidia, tipo um ser humano nasce com apenas... Sim, é nesse exemplo aqui, dessas 2 células que não vão ter os cromossomos 23, né, de origem aí. E aí, deixa eu terminar aqui que a gente vai para ali. Aí, o que acontece? Quando essa célula ou essa outra célula, elas forem fecundadas com os 23 de origem paterna, por exemplo, aí eu vou ter 23 mais 23 mais 23, vou ter um indivíduo com triploidia, com 69, tá? Isso aí, como é que a gente sabe, na hora da fecundação, qual dessas células vão ser fecundadas? A gente não sabe, porque na hora que elimina o óvulo e na hora que o espermatozoide vem, a gente não tem como a gente adivinhar o que é que vai acontecer. Tá, a gente só sabe que esse evento ocorre depois que houve a fecundação e aí teve o aborto. Aí você pode fazer análise dessas células, desse embrião, e vai verificar que existiu a triploidia. Não tem como a gente saber, a não ser que a gente faça análise nos óvulos da mulher, né? E aí verifica que ela está tendo um problema na disjunção ou no espermatozoide, aí vê que eles também estão tendo problema. Nesse ponto, aí se você faz o exame antes. Mas agora não tem como eu saber se, por exemplo, eu tenho um problema ou se você tem problema sem fazer exames prévios nas nossas células germinativas, tá? E essa monoploidia que você fala é nesse sentido. Essa célula aqui, ela é independente. A primeira célula, quando entra na meiose 1, ela é independente da outra célula na meiose 1. Ambas vão seguir de forma aleatória no seu processo, sem influência uma com a outra, porque são células individualizadas. Então, aqui continuou, e essa aqui também vai continuar, vai entrar para a meiose 2 e não tem cromossomo nenhum. E aí ela vai ser fecundada, os 23 cromossomos, que podem ser de origem materna ou paterna, e aí, nesse caso, o indivíduo ele vai ter 23 cromossomos só. Essa situação aqui também é uma situação letal, que não vai existir a vida, tá? Porque a gente precisa de 2 cópias, né, do genoma. A gente precisa das proteínas, tanto de origem materna como de origem paterna, tá? Para o indivíduo ele ganhar vida. Então, isso também é um evento letal. Mas essa monoploidia que você fala, ela é possível de existir nesse evento aqui, tá? Aí, outra forma de origem das triploidias é quando um óvulo, que tem 23, ele é fecundado por 2 espermatozoides. A gente sabe que a cada óvulo é fecundado por um espermatozoide, mas pode existir um erro
certo? De fato, no óvulo, na membrana dessa célula, e 2 espermatozoides podem entrar, certo? Ao mesmo tempo. E aí, 23 mais 23 vai dar 69 do mesmo jeito, tá? Isso é um evento raro? Sim, é um evento raro. Muito mais raro? Sim, muito mais raro. Mas também é passível de ocorrer. Por quê? Coloque na cabeça de vocês. A biologia é maravilhosa, tem as probabilidades de existir e de não existir. Mas todos esses eventos, eles podem ocorrer sim na nossa espécie humana e nas outras espécies animais. Então, esse evento, ele pode surgir, tá? Mesmo que a probabilidade seja 0,001, esse 0,001 já indica que pode surgir, tá? Então, na biologia vai existir, sim, essas probabilidades, então pode vir a surgir. Grandes, né, pensadores, eles dizem que nosso mundo, ele é feito de exceções, e essas exceções, elas existem e ocorrem, tá? Então, não tem como eu saber como isso vai ocorrer. Simplesmente pode ocorrer. Ou então, por exemplo, pode ocorrer de ter sido uma separação normal, né? 23 de origem materna e 23 de origem paterna, surgir. Mas, do nada, esse 23 aqui pode duplicar, certo? Passar a ser 46 e esses 23 ficar normal. E a gente tem uma triploidia associada, tá? Isso são teorias que podem surgir e isso pode acontecer. Não tem como a gente dizer que não pode. Tendo cromossomo, tendo duplicação, isso pode ocorrer, ok? E a tetraploidia, a origem mais comum é a não separação daqui das células, certo? Já no período do zigoto. E aí o que acontece? Foi normal, essa célula aqui, ela foi fecundada com 23 cromossomos da mãe, mais 23 do pai, formou uma célula com 46. Essa célula ela vai ter que se dividir, fazer mitose, né? E aí, nesse processo de divisão, era para ter 46 aqui e 46 aqui, normal, bonitinho. Só que, no surgimento da tetraploidia, não vai haver a separação do núcleo dessas células. Então, vai ser uma única célula que vai manter esses cromossomos duplicados no único núcleo. Então, 46 mais 46 vão dar 92 cromossomos. E aí, essa célula com 92 cromossomos que ela vai duplicar. Então, é como se passasse para a divisão uma célula com 92, outra célula com 92, outra célula com 92, e por aí vai, certo? Então, esse evento de tetraploidia é mais raro do que a triploidia, mas também pode ocorrer. Isso não é defeito nem na célula germinativa da origem paterna, nem defeito na célula da origem materna. Isso simplesmente foi lá na mitose do zigoto que não houve a separação das células filhas, tá? E aí ela se manteve com os 92 cromossomos e aí perdurou a divisão celular. E aí a tetraploidia, que é um evento mais raro, mas também pode ocorrer e pode sim, e na realidade vai surgir o aborto devido a isso, tá? A tetraploidia. E aí o exemplo de um cariótipo com triploidia, onde a gente observa 3 cópias de cada cromossomo, tá? Inclusive os cromossomos sexuais, 2X e 1Y, ok? E aí a gente observa que nesse conjunto aqui foi de um natimorto ou de um aborto espontâneo, tá? Com quem não tem condições de vida, um indivíduo dessa situação, com essa cópia a mais aí de todos os cromossomos, tá? As aneuploidias, que é qualquer alteração diferente, qualquer alteração no número de cromossomos diferente de 46. Então, 45, né? 47, 50, beleza? E aí, esse tipo de alteração numérica, as aneuploidias, envolve poucos
ganho, né, ou perda de poucos cromossomos, tá? Então, é você ganhar um, perder um. E aí ela é mais frequente nas gestações do que a triploidia e a tetraploidia. Porque imagina, uma coisa é você errar na divisão celular de um cromossomo, outra coisa é você errar na divisão celular de todos os cromossomos, tá? Então é mais fácil ocorrer o erro em um ou dois cromossomos do que no conjunto todo. Então as aneuploidias elas são mais frequentes do que a triploidia e a tetraploidia, tá? As principais consequências são as fenótipicas, estão associadas a cada cromossomo que foi alterado. Então, por exemplo, a trissomia aqui do 13, que é a de Patau, e a 18, que é de Erdo, e a 21, que é a de Down, as pessoas que apresentam essas trissomias, elas têm aparência, o fenótipo diferente. Por quê? Porque o conjunto de genes que estão no 13 é diferente do conjunto de genes que está no 18, que é diferente do conjunto de genes que está no 21. Então, a associação do fenótipo está associado com o aumento dos genes associados a cada tipo de cromossomo, tá? Então, não tem como a gente dizer que quem tem síndrome de Down, que tem 21, tem uma triploidia, se parece com quem tem a síndrome de Erdo. Não tem nada a ver um com o outro, porque são genes diferentes que foram duplicados, que estão com cópias a mais, tá? E aí as principais aneuploidias são a monossomia, que é você perder um cromossomo, então na realidade você passa a ter 45 cromossomos. A trissomia é o ganho de um cromossomo, então você passa a ter 47. E a nulissomia é você perder os dois cromossomos, então você passa a ter 44, tá? Entre nulo e tri mono, a nulli letal, certo? Você não observa organismos vivos com nulissomia, porque na realidade a nulissomia é você perder os dois cromossomos da mesma origem. Então é como se você perdesse os dois cromossomos 1. Então você não tem cópia nenhuma desses genes do cromossomo 1. Então nenhum cromossomo, porque você perdeu todos os cromossomos. Então isso é letal, o organismo também não sobrevive. A trissomia ela é passível porque você tem um cromossomo a mais, então você tem um 21 a mais aqui, certo? Então, o organismo ele consegue segurar esse excesso de genes, tá? De expressão desses genes. E a monossomia ela é mais rara do que a trissomia. E aí é como se o organismo ele preferisse, aí no caso, o excesso de proteínas desses genes do que a falta. A falta ele sente mais. A monossomia é mais comum nos cromossomos sexuais. É você perder um dos cromossomos X, por exemplo. Então, você observa a monossomia associada aos cromossomos sexuais. Você não observa tanta monossomia com os outros cromossomos autossômicos, tá? E lembrando, do cromossomo 1 ao cromossomo 22, a gente chama de cromossomos autossômicos, porque tem as características das proteínas que são comuns a todas as células. E os cromossomos sexuais X e Y, né, como o nome diz, são cromossomos sexuais porque têm características, certo? De proteínas que vão dar a diferenciação entre os indivíduos. E aí a monossomia dos sexuais, ela existe. No caso aqui, a monossomia do Y, ela não é compatível à vida. Então, você não vai ver um indivíduo que seja 45Y. Isso também não pode existir. Na verdade, pode existir, mas não tem sobrevida, tá? O que você observa é 45X. E aí, isso é síndrome de Turner e isso é compatível com a vida, tá? Já as trissomias mais comuns é a 13, a 18 e a 21, porque são esses os genes contidos nesses cromossomos que nosso organismo consegue segurar. A trissomia do 1, do 2, do 3 pode existir, mas são genes que estão presentes que não tem, nossa célula ela não consegue sobreviver com esse excesso. E aí, por isso que a gente não observa pessoas com trissomia dos outros cromossomos. Mas dentro de uma célula, todos os cromossomos são passíveis de ter erro sim, tá? De estar a mais ou de estar a menos. Então, a trissomia ela é mais frequente do que essa hemizigose, que no caso a hemizigose é como se fosse a monossomia também, outro nome, tá? É possível acontecer de ter duas trissomias no mesmo fenótipo? Sim, é possível acontecer tudo, tá? Você pode ter, por exemplo, uma célula que vai ter uma trissomia do 13 com a trissomia do 5, por exemplo. Pode existir, tá? Mas se aquele indivíduo ele vai sobreviver, provavelmente não.
tá? Mas pode existir. E principalmente quando a gente fala de células somáticas, ou seja, células dos outros tecidos do nosso corpo, sem ser as células germinativas, essas trissomias elas podem ocorrer e quando ocorre geralmente está associada ao processo cancerígeno. Então os cânceres você vai ter tanto a mudança estrutural do cromossomo, cromossomos maiores, cromossomos menores, como você também vai ter essas trissomias associadas, tá? Então é possível sim que exista toda essas alterações, tanto numéricas como estruturais ao mesmo tempo. E aí a origem das aneuploidias é também a não disjunção, nesse caso na meiose ou na mitose, tá? De origem materna ou de origem paterna. E ocorre logo nas primeiras divisões mitóticas do zigoto, tá? Como a gente viu ali. E isso pode envolver mais de uma linhagem celular e gerar um mosaicismo, tá? Então, a não disjunção, mesma coisa, pode ocorrer tanto na meiose 1 como na meiose 2. Na meiose 1 foi a não separação dos cromossomos homólogos. Então, veio aqui no exemplo o cromossomo 21. Tem o 21 aqui e o 21 aqui. E aí não foram separados, continuou com os 21 em uma célula só. E a outra célula, a ausência do 21, tá? E aí teve a separação das cromátides irmãs, vem uma para cá, uma para cá, uma para cá e uma para cá. E aí eu tenho um indivíduo que tem 21 aqui, o cromossomo 21, tá? O outro 21 aqui e o outro 21 aqui. Se essas duas células forem fecundadas com normal 21, de origem paterna, por exemplo, ele vai apresentar a trissomia do 21, tá? Se essas células aqui forem fecundadas, elas vão apresentar a monossomia. E se o erro for na meiose 2, ainda tem chance de ter células com gametas corretos. Então, na meiose 2 teve a separação. A meiose 1 teve a separação dos cromossomos homólogos, veio um 21 para cá e um 21 para cá. Essa célula aqui seguiu normal, sem problema nenhum. Então, vem um 21 para cá e um 21 para cá. Só que aqui não houve a disjunção, não houve a separação das cromátides irmãs. Então, ficou um 21 aqui e um 21 aqui. Aqui ficou ausente de 21. Então, se essas células forem fecundadas com o 21 de origem paterna, por exemplo, normal, indivíduo normal, sem alteração nenhuma. Normal. Se essa for fecundada, trissomia. E se essa for fecundada, monossomia, tá? Então, se o erro for na primeira meiose, 100% de chance de ter alteração, 50% de ser trissômica e 50% de ser monossomia. Já se o erro for na meiose 2, eu tenho 50% de ser normal, certo? 25% de ser trissômico e 25% de ser monossômico, tá? Então, se o erro for na segunda, você ainda tem chance de não apresentar indivíduos, né, no processo de fecundação sem alteração nenhuma. Ainda tem esse possível, tá? Bom dia, Ana. E aí, isso pode ocorrer aqui. Na primeira, se for na primeira, 100% de chance de ter uma gestação, né? Se forem fecundados esses ovos ou espermatozoides com erros, certo? E se for na segunda, ainda tem 50% de chance de ter normal, de ser normal, ok? Ai, cadê vocês? E aí, o outro exemplo aqui, mesma coisa, meiose 1, a não disjunção dos homólogos, veio 21 para cá, 21 para cá. Esses foram, depois da segunda meiose, separadas, não foram, né? Foram separadas as cromátides irmãs, aí eu continuo com 21 aqui, 21 aqui, 21 aqui, 21 aqui. Aqui não tem 21 nenhum nessas células. E aí, se todas elas forem fecundadas, 50% de ser apresentar trissomia e 50% de apresentar a monossomia. Aqui, a não separação de cromossomos homólogos, que aqui eu não percebi, mas tem que ter outro cromossomo.
Eles foram separados bonitinho, veio um cromossomo para um lado, veio um cromossomo para o outro. Só que aí não houve a disjunção desse primeiro. Então não houve a separação das cromátides irmãs. E aí eu tive 21 aqui, 21 aqui, 121 aqui, o 21 normal de um lado, 21 normal do outro. Foram fecundadas, tenho 25% de chance de apresentar trissomia, 25% de chance de apresentar monossomia. E 25% de chance de ser normal, com 25% de chance de ser normal. Então, eu tenho 50% de chance de não apresentar nenhum problema na fertilização, tá? Prof, é possível que o indivíduo sobreviva, por exemplo, recebendo 2 cromossomos 21 da mãe com erro de gameta, mas não recebendo nenhum cromossomo 21 do pai também? Isso que a gente vai ver na próxima aula se chama dissomia. Isso pode ocorrer sim, tá? Não o cromossomo 21 é mais difícil, mas existe a dissomia envolvendo o cromossomo 5. E a gente vai ver isso, tá? Então é possível sim, Bruno, que isso ocorra. É chamado de dissomia. É você vir com os 2 cromossomos de uma origem só, que pode ser materna ou paterna, e sem nenhum cromossomo da origem do outro genitor, tá? Então isso é possível. E vai gerar defeitos também, certo? O mosaicismo, a diferença é, nesse exemplo aqui, o zigoto, né, foi formado por um óvulo espermatozoide normal, todos com 23, tá? E aí essas células entraram em divisão, mitose. E aí esses pretinhos, essas células pretinhas aqui, tem 20, os 46, que 23, 46 normal. E aí vamos supor que o cromossomo 21 dessa célula aqui foi duplicado por erro de divisão. E aí essa célula passou a ter 47 cromossomos. Essa célula aqui vai entrar em divisão junto com as outras também. E aí ela vai se proliferar e aí eu vou ter um conjunto dentro das minhas células que vão apresentar 46 e um conjunto que vai apresentar 47, tá? E aí a gente chama isso de mosaico, quando eu tenho um conjunto de células que apresentam o cariótipo diferente. Isso pode ser de origem, porque já veio de origem materna, e aí, por exemplo, veio de origem materna 2 cromossomos 21, mas no processo de mitose, já no embrião, um desses 21 podem ser perdidos. E aí não tem problema, ele foi perdido e a célula continua a divisão dele como se ele tivesse 46, tá? Ou ele vem de origem normal, com 46, e aí por divisão também teve erro, e esse 21 foi duplicado. E aí eu passo a ter 3 21 na célula. Então, essa diversidade de origens pode ocorrer também, tá? E aí o que acontece? Se esse erro for aqui precoce, certo? Você vai ter muito mais células com essa alteração, com esse cariótipo diferente. Mas se, por exemplo, aqui nesse conjunto de células, se o erro for acontecer agora, todas as células aqui, esses azuis são pretas, tá? Vamos supor que tudo aqui é preto. E só essa aqui que teve alteração 47, então a gente vai ter menos tecido com alteração, porque eu já tenho muito mais células pretas normais, então essas células pretas elas vão se dividir normalmente e a azul que vai começar a dividir errado. Então, dependendo do estágio, se esse estágio for antes, foi logo no início, eu vou ter mais tecido alterado, mais tecido com mosaico. Se esse estágio, essa alteração ocorreu mais prolongado ou mais tardiamente, tá? Então, eu vou ter menos tecido com mosaico. Então, isso tudo depende de quando foi que essa alteração ocorreu, ok? E aí, exemplo aqui do cariótipo. Eu tenho aqui um indivíduo que tem a trissomia do 21, no caso um homem, apresentou quando esse número está entre parênteses, quer dizer, o número de células analisadas. Então, ele apresentou 20 células com trissomia. E aqui, ele apresentou 80 células normais. Já no caso de baixo, foi uma mulher que apresenta a trissomia do 21 também, só que no caso ela apresentou 70 células com essa trissomia e 30 células com essa monossomia. Então, se a gente dissesse assim, é como se esse menino aqui, ele tivesse um processo de mosaicismo ou de trissomia formado mais tardiamente, tá? Foi mais depois, realmente, no processo de divisão. E no caso da mulher, comparando essa mulher com esse homem, ela teve um processo de erro na duplicação já mais precoce, tá? Isso pode ocorrer. E em laboratório, além disso, isso pode ocorrer porque na hora de confeccionar a lâmina,
de espalhar os cromossomos, um cromossomo pode ser perdido. E provavelmente pode ser perdido esse cromossomo 21. E aí você acha que essa célula, esse indivíduo é normal, mas na realidade não é normal. É porque quando foi confeccionado, aquele 21 ele foi perdido, tá? Então isso pode ocorrer em laboratório também. Isso não é um erro de análise, simplesmente é porque foi um erro na produção da célula, na produção da lâmina. Isso pode ocorrer, isso é normal, tá? Você observa isso no laboratório. E aí essa figura é que mostra, com o passar da idade, infelizmente, as mulheres elas vão ficando infértil e está mais associado à produção realmente das trissomias, principalmente a síndrome de Down. Aqui é uma foto de um óvulo, de um ovócito, na realidade, na meiose 2. Ou seja, a ideia da meiose 2 é a separação dos cromossomos, das cromátides irmãs. Então, ela precisa separar as cromátides irmãs, certo? Então, para a separação das cromátides irmãs, precisa ter formação da placa equatorial. Então, os cromossomos, todos eles têm que ir para o meio, né, para eles serem separados, as cromátides irmãs, para os centríolos puxarem, a fibra do fuso puxar aquilo ali, aquelas cromátides. E aí, quando a gente é mais nova, isso acontece. Mas com o passar do tempo, quando a gente vai ficando mais velha, esse alinhamento dos cromossomos, ele já não consegue mais existir, tá? E aí, como a gente vai separar, por exemplo, essas cromátides irmãs desse cromossomo aqui? Se os dois, eles não estão ligados na fibra do fuso, aqui também não está ligado na fibra do fuso, tá? Vamos supor que é o cromossomo 21. Aqui pode ser o cromossomo 18. Como é que a gente vai separar se eles não estão na placa equatorial? Eles estarem na placa equatorial é um dos processos de controle do ciclo, certo? Para terminar a meiose. Se eles não estão, se eles estão na periferia, quando eles forem puxados, quando esse cromossomo aqui ele for puxado, ele vai puxar para a periferia as duas cromátides. E aqui também, quando for puxar para a periferia, vai puxar as duas cromátides. E essa cromátide que era para vir para cá, não vai vir, tá? Então, de fato, com o passar da idade, a gente tem esses erros associados à trissomia e à monossomia, tá? Porque não existe esse equilíbrio ou esse estado normal de separação dos cromossomos, ele vai se perdendo, tá? Por quê? Porque esse óvulo aí, esse exemplo de a mulher tem 40 anos, o óvulo da mulher ele vai ter 40 anos, porque a gente já nasce com todos os nossos óvulos. Então, são 40 anos desse óvulo aqui sofrendo efeito externo, ou seja, poluição, estresse, hormônio, drogas, álcool, tudo aquilo sofrendo esse estresse. Então, os erros dos cromossomos também vão estar associados aí aos óvulos, tá? Porque eles estão no nosso corpo e eles estão sofrendo efeito externo. E a gente sabe que as mutações elas podem ser espontâneas e podem ser induzidas. Espontâneas porque no próprio processo de divisão vai ocorrer um erro, e induzidas é quando a gente expõe as nossas células a esses agentes mutagênicos, tá? Então isso pode ocorrer. Então, quanto mais velho você é, no caso a mulher, quanto mais velha você é, maior a chance de você ter óvulos com a presença da trissomia e a monossomia, tá? Os homens isso ocorre também, mas infelizmente está mais relacionado às mulheres, tá? Com o passar da idade mesmo. Então, por isso que é nesse ponto aqui, é para a gente fazer a coleta dos óvulos no período que a gente ainda tem ou ainda é jovem, tá? Para ter esse óvulo correto, sem problema nenhum, para poder fazer a fecundação in vitro normal, certo? Essa reunião aqui vai cancelar, já vai desligar, e aí vocês saem, que a gente vai entrar, vocês apertam de novo no link lá, que a gente volta para cá, tá? Para continuar a aula. E aí eu pergunto se vocês têm alguma dúvida lá, que já vai encerrar em menos de 1 minuto. Voltem, viu?